Alô, bom dia. Não estava Olá, fácil bom entrarmos aqui dia. hoje. Não, tava não. Não estava, não estava. Se calhar é por causa do tema, não é? Porque vamos mexer num tema um pouquinho sensível, que tem a ver aqui com ampliar aqui a consciência e ampliar a noção do que são estes 7 pecados capitais. E hoje vamos aqui trazer o orgulho. Eu acho que se calhar é importante aqui referir que estes 7 pecados capitais, que são muito conhecidos, não é? E que nos foram trazidos pela Igreja, acabam por ser uma reflexão, não é? Do que a Igreja conseguiu passar na altura às pessoas, com a consciência que tinham naquele momento, para as direcionar no sentido de como viver aqui melhor e como assegurarem também uma melhor relação com elas mesmas. E por isso, Andreia, eu vou aqui pedir-te para começares aqui a explicar um bocadinho esta noção do que é este orgulho, do que é este pecado capital, o que é que isto significa e como é que as pessoas podem hoje ter uma nova consciência do que é que este orgulho significa. Então, uma coisa muito interessante que você estava dizendo sobre a igreja. A igreja, ela entrou com toda a tua, com todo o teu poder para poder divulgar esses 7 pecados, que ela precisava de entrar e divulgar desta forma para que todos pudessem olhar para isso, Uhum, né? E agora a gente vem com um novo pensar, uhum, que os 7 pecados capitais, na realidade, eles são instintos que a gente tem. Só que a gente está acostumado a colocar tudo as coisas na caixinha do bem e do mal. uhum, Como são 7 pecados, e pecados é uma coisa que é abominável, é condenável, então é errado. uhum, Então, olhamos com um olhar ruim para essa situação. E com isso, nós olhamos para nós também com o mesmo olhar uhum, ruim. Você entendeu? Porque as pessoas, quando olha com esse olhar ruim na partilheirinha do certo e do errado, quando eu digo para você, nossa, Raquel, você é orgulhosa, você vai se ferir. Você vai subir esta manca, tá? E vai querer brigar. Como assim? E por quê? Porque você levou para o lado negativo da situação. uhum, E os 7 pecados, eles são instintos. Instintos de sobrevivência que todos nós temos. E estamos aprendendo a usar cada vez mais esta situação. Então, assim, quando as pessoas desconhecem esse novo pensar, elas levam para o lado negativo. E uhum, na vida, nada é certo e nada é errado. Depende do lado que você olha. Porque você só aprende na vida com a água batendo na bundinha. Se não for ali, fora da sua zona de conforto, quando você tem um problema, quando você tem algo que te faça mover e sair da zona de negligência, é aí que você aprende. Então, estamos aprendendo a aprender com os 7 pecados capitais, que são instintos. Então, uhum, vamos lá. O orgulho. O orgulho mal usado. Vou usar uma referência minha, tá? Eu, quando mais nova, eu falava assim, eu morro de fome, mas eu não faço faxina na casa de ninguém. O que é isso? Orgulho mal usado. Quer dizer, eu prefiro morrer do que ser humilde e ir lá fazer. Pois então, eu fiz. Fiz,
por uma necessidade não financeira, mas sim porque eu tinha que fazer, e não ganhei nada. E não foi uma vez, foram várias vezes. Então, o meu orgulho me mostrou que eu tinha que aprender com essa situação. Uhum. Você entendeu? Porque eu não fazia porque eu era mais, porque eu não podia, porque não se viu. Eu estou usando ele no negativo. Quando eu vou, faço, passou muito tempo para mim observar e cair essa ficha. Porque nós temos também esse inconsciente que nos protege para não enxergarmos o que na realidade precisamos enxergar. Uhum. Né? Sabes que... Então eu não conseguia ver que eu tinha ido fazer exatamente o que eu falava que eu não fazia. Eu simplesmente fui. E assim, outra situação também, eu tenho o maior orgulho de mim, da mulher que eu me tornei, dos estudos que eu fui atrás, o que eu me movi para mim aprender. Isso me dá prazer, eu sou orgulhosa de mim. Quer dizer, eu estou usando esse orgulho do lado positivo. Então, o orgulho, ele não é uma coisa condenável. Temos que olhar para outra situação. Olhar para o lado em que nos serve, não é? Sabes que com aquilo que estavas a dizer em relação ao inconsciente, eu acabei por identificar ao longo do tempo que o que está no inconsciente, atrás desse movimento do orgulho, é um sentimento de falha. E esse sentimento de falha pode ser quer relacionado com a ancestralidade, ou seja, com a história da tua família, em que tu percebeste que houve pessoas que perderam determinadas coisas, que falharam ao longo da vida e, portanto, tu chegas aos dias de hoje com essa falha latente. Ou então, também pode ser a situação em que tens uma família muito bem sucedida, só que tu não te encaixas, ou seja, és tu o elemento que vai refletir uma série de perdas. E quando eu falo em perda, é também no sentido de em que medida é que se falha com a expectativa do outro. Em que medida é que se falha a expectativa que eu tenho comigo. E isto faz-me trazer também aqui uma noção de autoconsciência ilusória, para falarmos aqui de orgulho. Porque se existe esta falha no inconsciente, o nosso consciente vai sempre fazer um movimento para se defender. E, portanto, não vai querer lidar com esta falha. Não vai querer integrar esta falha. É demasiado duro, é demasiado violento. E quando nós fazemos a ilusão, o que é que nós fazemos? Criamos uma realidade paralela na nossa cabeça, não é? E achamos, na maior parte das vezes, que são os outros que não conseguem ver o nosso valor ou a nossa capacidade, ou que não conseguem ver mais além, e por aí vai. Portanto, a partir do momento em que nós nos alimentamos com esta ilusão, nós só estamos a reforçar no nosso sistema aquilo que na realidade, no inconsciente, nós sabemos que não somos. E aí é que fica uma briga muito violenta. Por isso é que depois esse orgulho nós conseguimos identificá-lo. E é esse orgulho que é mal usado. Que é o que nós dizemos que é um orgulho mal usado. Porque na realidade é
exatamente a exibição de uma defesa para não se lidar com esta impressão de falha. E eu acho que aqui é importante que, quando nós olhamos para a noção de pecado capital, na realidade, se nós integrarmos com a informação de é a verdade que vos salvará, não é? Portanto, o orgulho serve como um sinalizador de, olha, esse orgulho que está aí, está a esconder o quê? Em que é que não estás a ser verdadeiro contigo? E aqui é extremamente importante estes movimentos de autorreflexão, que é nós não só observarmos o nosso próprio movimento, as nossas ações, mas também o que o outro nos diz. Porque quando alguém nos aponta o dedo e nos diz, olha, tu estás a ser muito orgulhosa, há que fazer um movimento de parar. E começar a discernir. Porque o discernir é extremamente importante nestas questões. Que é entender em que medida é que o outro vê esse orgulho, como é que vê esse orgulho, em que situações é que vê esse orgulho, e entender em que medida é que esta visão também não é o próprio orgulho dele. E por isso é que é sempre preciso aqui muita ginástica em nós termos aquele momento de reflexão. Porque é bom para nós. E é precisamente encontrar a verdade dentro de nós. E na medida em que encontramos essa verdade, fazemos o escape, não é? Conseguimos escapar desse orgulho mal usado. E é muito interessante, porque quando a pessoa te fala que você é orgulhosa, você se fere. Uhum. Mas você não para você olhar que você quer ser o orgulho do outro. O orgulho não é o ruim da história? Então, como que eu quero ser o orgulho do outro? É contraditório. Então, a gente já olha o bem e o mal desta forma inconsciente, que é isso que precisamos desconstruir, porque não existe o bem e o mal, existe uma transição. Estou aqui, vou para cá. Estou vendo essa situação, vou ver a outra. Não que um é certo e que o outro é errado. Mas quando a pessoa te chama de orgulhosa, você se acha ruim. Mas você quer ser o orgulho do papai. Você quer ser o orgulho da mamãe. Você quer que os outros tenham orgulho de você, de ter feito um curso, de ter feito uma faculdade, de ter feito... mas o orgulho não é ruim. E também é muito interessante sobre os 7 pecados, né, os 7 instintos, o que ele compõe, né? Porque nesse mundo energético é tudo interligado, tá? Os 7 instintos e os 5 sentidos se formam o chakra cardíaco, que estão todos em desenvolvimento, principalmente os 7 instintos, porque os 5 sentidos você já vê melhor, você pega, você ouve, eles já estão mais desenvolvidos. Então, nós estamos desenvolvendo com maior assertividade os instintos. Sim. Né? Então, é muito assim, sabe, assim, eu quero que o outro me reconheça, eu quero fazer determinada coisa, mas eu não faço. Eu não faço por quê? Porque eu tenho que ser perfeita. Você entendeu? Então, isso me paralisa para que eu possa ir para frente. Eu sei fazer, mas eu não faço por causa do julgamento do outro. Isso é o quê? Uma falta de confiança que é orgulho mal usado.
É uma escravidão pelo reconhecimento, não é? É ficarmos escravos do reconhecimento que vem do externo. Em que medida é que os outros me validam? Em que medida é que os outros me admiram? Não é? E, portanto, ficamos aí sempre muito enrolados nessa questão de depois percebermos realmente quem somos. O que é que eu sou? Porque o que eu sou é sempre resultado de falha e acerto. Sempre. Até porque, aliás, se existe probabilidade de acertar, é porque já houve falha. Não é? Isso aí não há hipótese. E isto é muito da condição humana. E nós temos muito uma educação de não se fala dos erros, não se fala das fraquezas, tem que se esconder os tropeços, porque o que é que os outros vão dizer? Claro, e isso vai-te afastando daquilo que tu és. Ficas perdida nisto. E também é muito curioso aqui, se calhar, trazer aqui esta questão de, na medida em que eu me afasto da minha essência, eu depois fico com muito mais dificuldade em me saber posicionar. Porque vamos dar aqui, se calhar, um exemplo. Alguém que manifesta um orgulho muito, muito evidente. Podemos até, às vezes, identificar como uma arrogância, como uma soberba, enfim. Mesmo que seja um percurso feito daquilo que nós socialmente consideramos sucessos, vamos supor, teve um bom casamento, vem de uma família ótima, conseguiu adquirir isto e aquilo, na realidade, a pessoa acaba depois por fazer um movimento de eu sou especial, eu sou superior aos outros. Só que, como eu disse anteriormente, a falha anda lá. Ou seja, socialmente é como se a pessoa soubesse. Eu consigo aqui bater os pontos todos, mas só eu sei onde é que a coisa enrolou. Só eu sei o sentimento de falha que eu experimentei. E isto, lá está. É o que eu costumo dizer. O que está no inconsciente não nos deixa sossegados. Bate à porta, às vezes que for preciso, aparece, atormenta, chateia e às vezes até a pessoa, não sabendo que o está a incomodar, está naquele estado de eu não estou bem, mas nem sei o que é. É material inconsciente. E aqui a jogada sempre na questão do material inconsciente é trazê-lo à tona, porque às vezes as pessoas têm muito medo de trazer estas coisas escondidas à tona. Não é? Sim, porque o que eu vou sentem fazer vergonha, com isso, se eu olhar? têm vergonha, como é que eu vou contar isto a alguém, como é que... Eu sou tão perfeita. Pois eu sei que há alguém que sabe destas minhas fraquezas, não é? E a partir do momento em que tu vais escondendo tudo isto e quando acabas por trazer à tona, isto vai-te permitir uma integração. Tu consegues perceber muito mais o que é a tua falha e o que é que a tua falha te pode ajudar. O que é que muitas vezes também o orgulho faz? O orgulho enrola-nos, lá está, na exigência de querermos cumprir com algo para reconhecimento do externo, para nos sentirmos satisfeitos. Só que na medida em que eu continuo a pensar, eu quero é aquilo, eu quero é aquilo e eu vou esforçar-me para aquilo, sendo isto a ilusão e eu negando o meu presente, eu estou a alimentar o meu sentimento de falha.
porque eu estou sempre a constatar que sou incapaz. Eu estou a constatar continuamente que aquilo que eu desejo não vem. E uma forma aqui, se calhar, em termos concretos, para se encaixar esta falha, ajustar aqui este orgulho, é aquela noção de viver no agora. O que é que eu posso fazer agora que não me traz o sentimento de falha? O que é que eu posso trazer para a minha vida que me afasta daquela ilusão, daquela criação, daquele sonho? Porque é assim, eu não estou a dizer que a pessoa tem que perder o sonho. Só que a pessoa, para alcançar aquele sonho, tem que tornar este sentimento de falha mais raso. O sentimento de falha não pode estar a gritar dentro dela. Caso contrário, não há sonho que se concretize. E por isso realmente aqui é muito importante viver no agora, viver e procurar coisas em que a pessoa sinta que faz bem, concretiza, que consegue. Esse negócio do inconsciente, ele te segura sem que você saiba. O que é que está acontecendo para que você possa ir além daquilo ali? E com isso, quando você está ali querendo suprir a expectativa do outro, você não está olhando para você. Você não está vendo o que você quer. Sim. Então você não vai saber onde você vai chegar. Por quê? Porque o outro é mais importante para você. Então você quer ser o orgulho do outro, você não quer ter orgulho de você. Porque você não sabe nada. Então quando você traz isso para o consciente, você consegue olhar aonde é que eu vou. O que eu quero da minha vida? Quem sou eu? O que eu quero me tornar? Então, você deixa de viver a vida do outro, que é sempre a mesma história. É sempre a mesma história. Então, como você faz esse inconsciente? Porque você age inconsciente. Quantos por cento somos inconscientes? Vamos falar aqui 90%? Sim. Tá? Mais São até. 10%. Até mais. Não vamos falar muito. Então, fica uma porcentagem bem pequenininha para a sua consciência. E aí as pessoas, elas preferem, não é julgar, é o real. As pessoas preferem olhar para outros lados da vida, somente do prazerzinho carnal, do que ter um olhar para si, para se conhecer, para olhar para dentro. Você entendeu? Então as pessoas, elas têm uma dor, mas não conseguem nem olhar para essa dor. Sabe que tem aquela coisa vazia, sabe que tem tudo aquilo, mas não sabe nem de onde que vem. Ou pior, nem sabe que tem. Mas aí é que está a questão do inconsciente, porque a maior parte dos incómodos tem uma origem inconsciente. Às vezes, obviamente, a pessoa lembra-se de um evento que foi traumático, não é? Nós não estamos a dizer que a memória é um puff que se lhe dá e desaparece. Mas até mesmo esse evento que a pessoa se recorda, que foi traumático, permite também a pessoa ganhar aqui a noção que aquele acontecimento que foi traumático é como se fosse um polvo e cria tentáculos em várias direções para a pessoa novamente readquirir equilíbrio. E estes tentáculos vão se alastrar para diferentes áreas da vida para tentar ocultar esse trauma,
para fazer com que a pessoa não seja identificada ou que se suspeite que aquilo se passou com ela e vai vivendo a vida. Só que, lá está, nas várias áreas da vida, meia volta, aparece ali determinada dinâmica que leva a conflito, que leva a choque, ou que as pessoas, algumas delas já identificam. Eu passo sempre por este padrão no trabalho. Por exemplo. E em todas as áreas. Se você for olhar esse padrão, ele não é só no trabalho, conforme você está dando o exemplo. Se você for ver profundamente, pega tudo. Você roda só naquilo. Claro, por isso é que são tentáculos, vão em todas as direções. E aqui é sempre muito importante que, pelo menos nestas lives, que nós passemos a ideia de que não há nada impossível, ok? Porque às vezes as pessoas pensam, eu passei por um evento, por um acontecimento tão pesado na minha vida, que isto não é possível nunca te esquecer. Não é? Porque às vezes as pessoas têm muito essa sensação de, por mais que eu fale, por mais que eu diga, isto nunca vai desaparecer. Agora, quanto mais a pessoa se nega a ir fazer o contacto com esta informação que lá está, que lhe pesa, mais vai pesar nas diferentes áreas da vida. E há uma coisa muito curiosa que é o seguinte. Às vezes, por exemplo, nós temos situações de pessoas que já são adultas e que os pais se divorciaram quando elas eram pequeninas. E normalmente aquilo até foi vivido pacificamente, ou não, não é? Portanto, depende das situações. Mas vamos dar um exemplo de um divórcio que aconteceu e que até foi pacífico. E mais tarde, a pessoa vê-se com dificuldades nos relacionamentos e não consegue relacionar, porque lá está, porque é uma dor, porque ficou ali sem aqueles cuidadores, sem aquele núcleo. E não consegue perceber como é que a atinge ainda na vida atual. E é muito importante que se olhe para a atualidade e que a pessoa olhe para si e veja como é que eu me defendo, como é que eu me manifesto com os outros. Eu coloco o meu orgulho a funcionar? Eu estou a criar uma imagem ilusória para o outro acreditar que eu sou uma coisa que na realidade eu não sou? E o orgulho é muito bom para nos ajudar a criar essas máscaras. Porque lá está, há aquele sentimento de falha. E quer ali, então se há aqui falha, vamos aqui tapar isto. E por isso, deixa-me só ver aqui, nós já estamos na hora, fica aqui isto para reflexão. Já estamos no nosso horário. Já estamos no nosso horário. Portanto, não sei se tens mais alguma coisa a dizer. Não, é bem isso mesmo. Para agradar o outro, a gente põe máscaras, se personifica daquela forma para poder agradar, para poder ser aquele orgulho. E é tudo o que nós estávamos falando, o inconsciente. Vamos olhar, vamos nos conhecer. Através disso, a gente consegue ver muitas dores. Porque nós somos realmente, o tempo todo, felizes? Paramos e pensamos, quando que você aprende? Você só aprende com uma dor. Tá? É difícil, igual você disse, olhar, revisitar o passado. Eu nunca vou esquecer disso. Sim, mas você pode olhar lá e lembrar sem dor. Você pode olhar para aquele passado e falar, eu aprendi com isso. Quando você elabora esse passado, essa dor, você passa para um nível superior.
Você vai conseguir atrair um outro relacionamento pegando o gancho seu, diferente daquele que te traumatizou. Agora, se você não olha para isso, você joga para o inconsciente. Uhum, Aí você vai ter o quê? Sempre mais do mesmo. uhum. Sabes que agora que eu gostava de dizer, tu lembraste-me aquela noção de reconstruir a nossa própria história, mudarmos a nossa narrativa. É essencial para que possamos ter uma percepção mais honesta daquilo que nós somos. Isto é essencial. E pronto, e acho que é isto por hoje. Cá estaremos para a semana com a continuação dos 7 pecados capitais. Se tiverem algumas questões, algumas ideias que queiram partilhar, podem contactar-nos à vontade e também, se tiverem alguma sugestão de algum tema, também se sintam livres para nos trazer. E por hoje é tudo. Andreia, muito obrigada, um beijinho. Obrigada também a quem se juntou a nós e até para a semana. Quem vai Vá. nos ver mais tarde. Sim, sim. Então vá. Beijinho, até para a semana. Beijos. Tchau. Tchau.